Amor à Imaculada sempre. Aqui é João Vitor Mariano e nós vamos continuar agora a formação, a Santa Missa explicada. E nesse segundo áudio nós vamos falar sobre uma das principais partes da Santa Missa, que é a liturgia da palavra. A liturgia da palavra só tem um intuito: nos levar a meditar a palavra de Deus, a vontade de Deus ao nosso respeito, os ensinamentos que as Sagradas Escrituras propiciam ao nosso coração. Tudo isso dentro, claro, da beleza da liturgia. A liturgia da palavra é composta por 7 momentos, e não somente por aquele momento das leituras bíblicas, né? Muitas pessoas confundem aqui. Então, quais são os momentos da liturgia da palavra? São leituras bíblicas, salmo responsorial, aclamação ao evangelho, leitura do evangelho, homilia, credo e oração universal. Antes de explicar cada momento da liturgia da palavra, é importante dizer que este momento é feito num profundo espírito de silêncio e meditação. Não é hora de ficar conversando nos bancos, não é hora de ficar transitando dentro da igreja, indo tomar água, indo no banheiro, não. É hora de se preparar, porque o próprio Deus vai falar conosco. Santo Isidoro vai dizer: quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Então é um momento de profunda intimidade com Deus. E não um momento de ficar, como eu disse, conversando e andando dentro da igreja, não. Então vamos explicar cada momento da liturgia da palavra. Leituras bíblicas é o momento onde nós recorremos ao Antigo Testamento. São leituras que se conectam perfeitamente ao Novo Testamento. Portanto, não são leituras escolhidas de forma aleatória. São leituras importantíssimas que nos levarão a uma reflexão ainda maior sobre aquele ensinamento que Deus quer nos dar por meio daquela liturgia diária. Nessas leituras nós recorremos à vida dos profetas e de tantas pessoas citadas na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, que viveram conflitos, que receberam bênçãos de Deus e que também viveram uma vida de retidão como povo de Deus e, portanto, eles nos ensinam com seus testemunhos a vivermos no nosso tempo. É importante dizer que essas leituras bíblicas elas são feitas por alguém que tem ministério para isso. É importante nas paróquias a equipe de liturgia ter também uma equipe de leitores, porque não é simplesmente chegar faltando 5 minutos para começar a Santa Missa e começar ali a escolher quem vai fazer a leitura no meio da Assembleia. Claro, nós precisamos abrir espaço para quem talvez está sempre somente na Assembleia, servir a Deus também. E uma leitura é uma forma de servir a Deus. Mas a Igreja indica que esse ofício seja ministerial, um ministério, né? Um serviço a Deus excelente e feito da melhor forma. Portanto, sugere-se para as paróquias uma equipe de leitores. Após cada leitura, a pessoa que leu profere a aclamação que é respondida pelos demais. Vamos então agora para a segunda parte da liturgia da palavra, que é o Salmo responsorial. O Salmo responsorial, ele responde a cada leitura e nos leva a uma meditação ainda maior daquela mensagem da liturgia. Geralmente ele é tomado do lecionário, de preferência ele é cantado, pelo menos o refrão, mas na ausência de um ministério de música, de uma equipe de canto, de um coral, ele pode ser lido, mas de uma forma que propicie a meditação e a reflexão profunda sobre a mensagem que a liturgia nos passa. Portanto, o Salmo tem esse papel imprescindível de nos levar a uma meditação da palavra de Deus. Portanto, não pode ser recitado de qualquer maneira. Uma dica para os ministérios de música: façam, componham melodias
de fácil entendimento, para que a Assembleia recite o salmo junto, porque ela não é uma resposta simplesmente do salmista, ou seja, da pessoa que recita o salmo lá no ambão, mas sim de toda a Assembleia. Aclamação ao Evangelho é aquele momento que antecede a leitura do Evangelho. Não é a mesma coisa. A aclamação é uma coisa e a leitura é outra. Então este momento é feito de pé, diferente das leituras bíblicas e do salmo responsorial, que são feitos sentados. A aclamação ao Evangelho é feita de pé. Portanto, o fiel católico precisa ficar atento aos momentos da liturgia. É algo muito deselegante alguém ter que dizer no microfone: vamos aclamar o Santo Evangelho de pé. Não, todo mundo já tem que saber que tem que ficar de pé, certo? Canta-se nesse momento o Aleluia, conforme exige o tempo litúrgico, né? Essa aclamação, ela é constituída como um rito, uma ação por si própria, né? Por meio da qual nós acolhemos nosso Senhor, que vai nos falar, né? Por isso que nós recitamos: o Senhor vai falar, né? A tônica dessa verdade, o Senhor vai falar, geralmente também está embutida no cântico de Aleluia, né? Então nós acolhemos o próprio Deus que vai nos falar. É importante lembrar que no tempo quaresmal, ao invés de cantarmos o Aleluia, de recitarmos o Aleluia na aclamação ao Evangelho, nós lemos um versículo ou verso que antecede o Evangelho. E geralmente esse versículo é proposto no lecionário. Leitura do Evangelho. Alguns teólogos vão dizer que este é o momento, o ponto alto da liturgia da palavra. É um momento onde nós precisamos manifestar uma maior veneração, mais do que nos outros momentos, porque nós vamos ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e, sobretudo, aprender com Ele. É um momento de prestarmos atenção naquilo que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo, sempre nos lembrando daquilo que está em Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. No momento da liturgia da palavra, e principalmente na leitura do Evangelho, nós não podemos cometer o erro de apenas ouvir, mas pedir ao Espírito Santo o tempo todo força para vivermos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos para a homilia, também chamada de sermão, né? Proferida pelo sacerdote que celebra, ou também pode ser delegada a um sacerdote que concelebra. Também pode ser feita por um diácono, mas nunca por um leigo. Em algumas ocasiões, o celebrante pode delegá-la a um bispo ou a um padre que está na assembleia, mas que por algum motivo não pode concelebrar naquele dia, mas está lá na assembleia, e em alguns momentos o celebrante pode pedir para que este bispo ou presbítero faça o sermão. É obrigatória aos domingos e também nas festas de preceito. E de forma nenhuma ela pode ser omitida, salvo, né, com exceções por motivos graves ou por urgências que surjam. Aí sim ela pode ser omitida. E depois da homilia, depois do sermão, depois daquela mensagem que o sacerdote nos passa, nós precisamos fazer e observar um breve tempo de silêncio para meditarmos aquilo que nos foi ensinado pelo sacerdote. A mensagem que o sacerdote passa é totalmente ligada ao que foi lido e meditado na palavra de Deus. Sugere-se ao sacerdote que não fuja da essência da mensagem da liturgia daquele dia. O credo é esta oração que nos permite uma preparação para adentrarmos a liturgia eucarística, que é o ponto alto da Santa Missa. Portanto, é uma oração importantíssima, uma oração que tem a sua fórmula aprovada para o uso litúrgico. Ela nos leva a recordar e professar grandes mistérios da fé. E como eu disse, ela nos prepara
para o grande momento da Santa Missa, que é a liturgia eucarística. Neste momento, ele pode ser cantado, mas geralmente é recitado. E quem faz a introdução desta oração é o sacerdote e a assembleia o acompanha. Esse momento é feito de pé, né? Muitas pessoas permanecem sentadas depois da homilia, mas não, esta oração deve ser feita todos de pé. Então vamos para a última parte da liturgia da palavra, que é a oração universal, né? Uma oração que é dirigida pelo sacerdote. Ele faz uma introdução breve ali, também nos profere uma pequena exortação que nos convida a um espírito de oração. E as intenções dessa oração são as necessidades do Santo Padre, da Santa Igreja, poderes públicos, a salvação do mundo, os enfermos, e aí vai, as famílias e outras intenções pelas quais decide rezar aquela paróquia naquele dia. As intenções são proferidas lá do ambão pelo diácono, pelo ministério de música, pelo leitor ou por um fiel leigo que recebeu nesse dia a incumbência de proferir as intenções desta oração. Nós agradecemos você por essa iniciativa de buscar formações católicas para que nós possamos amar ainda mais a Santa Igreja Católica. Deus abençoe você. Até o próximo áudio, onde nós vamos falar sobre liturgia eucarística. Amor à Imaculada, sempre.